Olá, chegamos na nossa última semana e a gente vai falar um pouquinho hoje, dentro da taxonomia de Bloom, né, um ponto bastante importante, né, seria a questão da avaliação, ou como a gente pode tratar a avaliação, como é que a gente pode incluir, né. Vamos pegar então a definição primeiro do Tyler, né, é uma definição do orientador do Bloom, né, e a visão dele, que acaba sendo a mesma visão do Bloom, a avaliação ela é uma maneira de eu essencialmente entender se eu estou alcançando ou não os objetivos. A gente sempre está de olho, né, nessa análise, a gente sempre está de olho em tentar entender quais são os objetivos e a gente está chegando lá. Um pequeno parênteses, que eu abri também lá na primeira aula, quando a gente fez a abertura do curso, né? Mas aqui bem rapidinho. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria das causas, né? O Aristóteles fala que se a gente quer conhecer alguma coisa, realmente entender, a gente precisa entender 4 aspectos, né? Nesses aspectos, a gente está falando da causa material, o que, a causa formal, como, a eficiente é quem, e afinal, por quê. Então, fechamos parênteses, né? Fechamos o parênteses. Mas vamos aplicar essa ideia na avaliação, né? O que a gente quer fazer na avaliação? Não o que a gente quer fazer, mas o que a gente vai usar, o material em si. Papel, questão, objeto, se é um projeto, o que a gente vai fazer. Existe o como a gente vai usar aquilo, seria a nossa causa formal, né? Vai ser em aula, vai ser em casa, vai ser equipe, qual metodologia, qual tipo de avaliação. A causa eficiente, aqui já é mais definida, né? Quem prepara o material é o professor, quem executa, quem faz a avaliação é o aluno, e a causa final, ou o porquê, é a avaliação. Isso retoma aquela ideia do Tyler, a gente consegue entender um pouco melhor, né? E a gente se atentando, né, nesse ponto, uma maneira mais específica com essa questão, a avaliação. Então, o porquê que eu faço uma avaliação? Resumidamente, para avaliar, né? Não tem como eu ter um outro objetivo, não tem uma outra finalidade. Se eu não avalio, não é mais uma avaliação, é simplesmente uma atividade. Então, a avaliação, ela e essa é a parte interessante, né? Ela é essencialmente, na sua essência, inseparável essa necessidade da gente saber, né, se a gente está alcançando, se os alunos estão chegando no nível que a gente quer, do que? Dos nossos objetivos educacionais. Então essa é a parte importante. Ok, Rodrigo. Entendi. A avaliação é para avaliar, mas essa não é a finalidade do ensino. A finalidade do ensino não é avaliar, né? A finalidade do ensino é outra. Então, eu avalio para quê? Né? A avaliação ela não é uma finalidade em si. Então, a gente vai pegar aquela terceira, o quarto ponto, né? Que é a causa final. Então, a finalidade da avaliação é avaliar, mas eu avalio para quê? No material escrito isso está mais detalhado, né? Mas basicamente a gente tem 3 abordagens. Eu posso fazer a avaliação, né, do aprendizado. Então, o que eu estou preocupado quando eu faço a avaliação do aprendizado? Eu quero saber se o aluno aprendeu, se o aprendizado foi efetivo ou não. A gente vai fazer antes, ou durante, ou depois de uma atividade, né? Normalmente depois de uma atividade, e aí a gente está relacionando essa questão, quando a gente está preocupado com o depois, a gente relaciona isso aqui com a nota. Então, aqui o objetivo onde eu quero avaliar se ele chegou, né? Eu posso fazer a avaliação para o aprendizado nesse segundo nível. Então, a gente está preocupado nesse sentido de entender e auxiliar o processo. Então, eu avalio, eu tenho uma decisão, eu tenho uma análise do que está acontecendo com o meu aluno, mas não é para gerar uma nota, mas para ajudar no processo de aprendizagem. Não tem como fazer isso depois. Então, ou eu vou fazer isso antes, ou eu vou fazer durante. Eu quero saber como aquele meu aluno está vindo, para eu saber o que eu preciso arrumar, ou durante a avaliação para entender e orientar o andamento, para saber como a gente vai prosseguir naquele sentido. Por fim, há uma terceira linha, né, onde a gente está preocupado em como a gente vai usar a avaliação como aprendizagem. Então, o objetivo é uma avaliação, mas é uma avaliação que a gente chama de fornecer um feedback, de oferecer uma resposta para o aluno para que ele possa se corrigir e aprender. E aí é onde a gente vai trabalhar exclusivamente durante. Né? Um exemplo bem claro, né, que as coisas ficam bem mais nítidas, separadas, e aqui
um pequeno parênteses, né? Essas 3 causas não são limitadas, não tem uma melhor que a outra. Há momentos em que eu preciso avaliar se o aluno chegou ou não a um determinado ponto, vou fazer a avaliação do conhecimento, do processo de aprendizagem. Tem horas que eu preciso saber de onde ele está vindo para que eu possa corrigir ou ajustar o andamento. Eu vou avaliar para o aprendizado. E tem horas que é interessante que eu use a avaliação para melhorar. A função final do resultado da avaliação é o aprender. É que o aluno aprenda com aquilo. Elas podem ser simultâneas. As 3 coisas podem ser simultâneas. Seria melhor se fossem, né? Mas a ideia é que a gente entenda essas necessidades. Então, aprender fazendo. Um exemplo que eu tenho, que eu acho bem legal, é ginástica artística, né? Então, você está na aula de educação física, vou fazer alguma atividade de ginástica artística, eu posso, né, como professor, analisar, a pessoa fez, o aluno fez uma rotina, e aí eu vou dar uma nota. Eu vou fazer a análise daquilo que ele fez. Se tá bom, se tá ruim. Mas eu posso, enquanto ele está fazendo, enquanto ele está treinando, né, não é uma avaliação, não é uma apresentação final, ou seja, durante, então eu fiz depois, para saber se ele chegou onde eu queria. Durante, eu estou analisando se tá legal, se não tá legal, ou até mesmo, vamos separar, né? Depois, para saber se teve uma nota. Antes, eu vou fazer uma avaliação para saber aqueles alunos de onde eles estão vindo, o que eles já sabem de ginástica olímpica, o que eles não sabem, que movimento que eles conhecem, que movimento eles têm mais dificuldade, né? E durante, eu posso fazer por exemplo, uma avaliação que é bem legal. Eu coloco alguns alunos para enxergar ou para assistir o colega. Então, há um processo de avaliação. Eu estou dando feedback, eu estou explicando para aquele aluno. Os alunos em si estão fazendo uma avaliação, eles estão olhando e estão julgando, às vezes não verbal, né? Não obrigatório, né? Mas há esse processo avaliativo, ele vai aprender com aquilo. Ele vai entender o que está acontecendo, ele vai conseguir entender qual que é a sequência. Então, esses são, de certo modo, os propósitos, ou o que eu gostaria de fazer com a minha avaliação, né? De todo modo, né, o objetivo é eu avalio alguma coisa. O que eu estou avaliando? E aí entra na segunda parte. A gente sempre avalia orientado aos objetivos de aprendizagem. E como é que eu modifico o processo de avaliação para os meus objetivos? Então a gente viu aqui, né, a finalidade e como a gente pode ajustar, né? Mas isso ainda está um pouquinho longe da taxonomia de Bloom. A gente tem aqui, então, agora os objetivos, que a gente vai entrar mais nítido, né? Eu vou avaliar alguma coisa. Existe algum objetivo que eu quero avaliar. E como é que eu faço isso? A gente vai trabalhar com com os outros duas outras causas. Então, a causa eficiente é o professor e o aluno, não tem como mudar. A causa final, a finalidade, a gente tem aquelas 3, eu posso avaliar o conhecimento, para o conhecimento, ou, quer dizer, a avaliação como aprendizagem, avaliação para aprendizagem, avaliação da aprendizagem, né? Então a gente tem essas 3 vertentes. Agora, quando eu estou preocupado no instrumento em si, a gente está preocupado com o formal e o material. Como eu avalio? Ou o que eu avalio? Então, vou apresentar 2 exemplos que vão deixar mais claro. Primeiro, vamos analisar a causa material, né? Eu posso utilizar uma mesma ferramenta, uma mesma estrutura, uma mesma metodologia de maneiras diferentes para avaliar coisas diferentes. E como é que eu faço isso? Analisando questões, ajustando os meus objetos, as minhas questões para cada uma dessas coisas, né? O exemplo que eu trouxe é do Gigante Mais Elegante da Cidade. Esse aqui é um livro que as minhas crianças adoram ler, né? Eu leio direto para elas. E é um trabalho legal que uma aluna de um trabalho final de pedagogia, né? O que ela fez? Ela está utilizando, então, a causa material é o livro. Essa é a matéria que eu estou utilizando para fazer a avaliação. E, baseado nela, eu posso criar diferentes perguntas, diferentes estruturas que avaliam níveis distintos da taxonomia. Por exemplo, eu quero saber se a pessoa... E aí, criancinhas bem pequenininhas. Olha, tá vendo aqui o livro? Quais desses animais que o gigante ajudou? Nesse caso, ela só tem que se lembrar. É só nível 1. Né? É só relembrar. Depois que ela tem bem memorizado, eu posso
começar a pedir questões diferentes. Por exemplo, no segundo nível, onde eu vou querer que ela explique, olha, explica para mim como ou por que que o gigante foi amável, né? O que que aconteceu na história. Agora eu quero aplicar esse conceito. Ela já sabe a história, ela consegue explicar. Eu posso pedir, olha, desenhe a sua parte favorita. Óbvio que aqui, né, inicialmente a gente está falando do... Opa, na minha caneta sumiu. A gente está falando aqui do desenho, então é uma aplicação. Ah, Rodrigo, mas há aqui um conceito de decisão, ela tem que escolher a parte dela. Isso aqui não é uma habilidade mais alta? De certo modo, sim. Mas ignorando um pouquinho essa parte, a gente já comentou que a taxonomia de Bloom ela não é definida nessa linha para e começa a outra, né? Mas aqui eu estou pedindo para ela aplicar. Olha, desenhe. Se a gente não quiser exagerar, a gente pode falar simplesmente, olha, desenhe uma cena. Eu vou aplicar aquele conceito que a gente vê. E a gente entra então nos 3 níveis. Aqui são os 3 níveis mais básicos. Ele vai ter que... A gente tem que passar por eles. E a gente chega nos níveis mais altos, que aí depende um pouco da idade da criança, né? Eu posso pedir, por exemplo, para ela comparar as roupas antes e depois. O que tem de diferente na roupa antes e na roupa depois do gigante? E aí a gente começa a ter uma análise, a gente começa a fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo. A análise pode me ajudar a levar para o nível 5, que seria o julgamento. Então, você acha que tem mais alguma outra forma de ajudar? Será que ele poderia ter usado um outro pedaço de roupa? Será que ele poderia ter feito alguma coisa diferente, né? A gente entra no julgamento. E por fim, a gente entra no processo criativo. E a criação não precisa ser nada complicado. A gente pode, por exemplo, fazer uma atividade aqui mais manual, né? Leva um pouco de papel, leva um balde, leva alguns materiais, caixinha de leite, e fala, olha, vamos construir uma casinha. O gigante ajuda dando o sapato dele para os ratinhos dormirem, né, dentro do sapato dele. Em vez do sapato, vamos construir? Vamos ajudar a criar uma casa? Então, eles vão estar fazendo um processo de criação. Então, o que é interessante? Uma mesma atividade, uma leitura de livro, com algumas modificações, ela pode atingir dos níveis mais simples aos mais complexos. E essa é a ideia. É interessante eu saber que nível que eu quero que meus alunos cheguem, né? E sabendo o nível, a gente consegue pegar por esses exemplos e começar a organizar, a entender como fazer. Ah, legal, Rodrigo. Agora dá pra gente entender como é que a gente trabalha com vários níveis, às vezes com o mesmo material, às vezes com turmas diferentes, porque lá na frente a gente quer fazer um trabalho multisseriado, juntar 2, 3 turmas para fazer alguma atividade temática na escola, a gente pode usar a mesma coisa em diferentes níveis, né? Mas isso aqui é o material, é aquilo que a gente utiliza. A segunda coisa que a gente precisa trabalhar, né, que a gente pode utilizar, é a causa formal. E aqui é interessante a gente trazer alguns conceitos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Não é possível falar, você está fazendo uma atividade de nível de criação. Então tem que usar esse tipo de abordagem. Você está utilizando uma atividade de nível de julgamento. Então é essa atividade que tem que fazer para avaliar. Não. A gente tem que escolher atividades que permitam o aluno a fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Então não tem como eu querer avaliar, por exemplo, se o meu aluno conseguiu criar capacidade de análise, se a prova é simplesmente uma memorização. Então não tem como eu pedir, por exemplo, meu aluno... eu gostaria que meu aluno entendesse as razões que levaram à Primeira Guerra Mundial. Não adianta na prova perguntar quando que aconteceu, quem começou. Eu não permito para ele, nesse tipo de instrumento, que ele me mostre que ele conseguiu fazer conexões. Ele conseguiu, olha, naquela época existia um contexto geográfico, existia uma questão de disparidade de poderes. Então não foi só um assassinato que foi escalando. Há outras coisas. Se eu quero que aquilo leve ao conhecimento, que ele consiga fazer essa análise, eu tenho que tomar cuidado com que tipo de instrumento que eu uso na prova. Uma apresentação onde ele vai precisar falar lá na frente, né, apresentar um trabalho, dá mais liberdade para mostrar essas interações que ele vai fazer. Então a gente precisa escolher. Qual que é o cuidado? Tem muita tabela, tem muita coisa disponível. A gente tem que tomar cuidado com o quê? Para não simplesmente olhar
um catálogo e falar, eu vou pegar esse, isso está resolvido. Não. Então a primeira coisa, eu preciso identificar os objetivos. O que eu quero que o aluno faça. Depois, nós precisamos de algumas medidas preparatórias, a gente tem que analisar, ver o que encaixa, o que não encaixa e fazer ajustes para aquela estrutura. Então eu vou ajustar cada um dos métodos, né? Mas não dá, e aqui é complicado, né? Ele vai falar, infelizmente é muito comum, né, que as pessoas recorram ao catálogos de testes, modelos, e escolham. Você vai lá, olha e, vou usar esse. Nossa, a gente teve uma disciplina bem legal sobre PBL na especialização, vou usar PBL. Não, tem hora que PBL não resolve. A aprendizagem baseada em projetos. Nossa, a gente falou em design thinking, a gente viu vários métodos na especialização. A gente tem que tomar cuidado para entender qual é o objetivo e aí a gente consegue pontuar onde usar. Cada um deles é útil em determinadas situações. Quer dizer que eu não posso usar a tabela, Rodrigo? A gente tem que sempre fazer esse exercício. Não. A gente pode ter alguns recursos. A gente até traz no material aqui para vocês, né? Esse aqui é um trabalho do Betts, né? Ele apresenta para a gente vários métodos, várias abordagens ou elementos que a gente pode usar no nosso curso e que tipo de parâmetros ele é mais indicado. Não quer dizer que ele vai ser sempre utilizado naquela situação, né? Por exemplo, aula expositiva. A aula expositiva ela é muito boa para ajudar o aluno a memorizar e a entender a explicação das coisas, os níveis mais baixos. Agora, ela não é tão interessante se a gente quiser que ele faça alguma criação. A gente precisaria utilizar um outro método. Por exemplo, métodos que me ajudam, né, as atividades de avaliação de criação, né? Projetos individuais, projetos em grupo, ou o aluno fazer um portfólio dos trabalhos que ele tem feito, né? Só que esses projetos, em compensação, eles são muito bons para atividade de alto nível, mas eles são complicados. Então, é difícil eu garantir que eu tenha uma grande capacidade de memorização por um projeto em grupo. Ele vai aprender outras habilidades, ele não vai mexer exatamente com aquilo. Então, isso é um bom começo. A gente olha, analisa quais são os métodos e verifica como eles podem ser utilizados e a gente apresenta isso para o colega e troca uma ideia. A gente tenta refletir em cima disso para a gente conseguir utilizar os métodos mais adequados em determinados momentos, né? Por fim, é importantíssimo a definição de objetivos. E essa etapa do curso, logo agora no começo da especialização, é justamente para a gente ter essa ideia. Vão vir muitos métodos legais, mas é interessante a gente entender para quem que eu estou dando aula, o que eu preciso e onde eu preciso atingir, né? Que a utilização de um método errado pode dar a impressão para o aluno, por exemplo, que aquela matéria é muito mais difícil do que ela é. Às vezes o meu aluno ainda não está na etapa de fazer julgamentos, né? Não por questão cognitiva, mas é porque ele ainda tem que aprender os fatos. Então, quando a gente está no comecinho lá de história, eu vou apresentar as questões da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho que entender geografia, eu tenho que entender a geografia do local, eu tenho que entender que há países que têm bordas, mas falam a mesma língua. Então, você tem uma questão cultural diferente. Eles vão acabar sendo aliados por causa disso, né? Ou um dos motivos, talvez, que os países se tornem aliados. Tem países que têm línguas diferentes, que advém de culturas diferentes, né? Depende do caso. Isso pode gerar uma inimizade, pode gerar algumas questões próprias. Então, mas eu preciso que o aluno decore. Depois disso, que ele entenda esses conceitos, né? E aí, num segundo nível, mais para frente, eu posso começar a pedir que ele avalie. E qual que é o problema? Se eu coloco alguma questão de avaliação no começo, onde ele ainda não tem memorizado, ele pode perder muito tempo para tentar fazer aquela avaliação, achar uma questão extremamente difícil, porque ele ainda não tem os insumos necessários para fazer aquele tipo de processo. Então, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, a definição, né, a utilização da taxonomia revisada de Bloom para a definição desses objetivos de aprendizagem, ela é fundamental, né? A gente pode se basear
na BNCC, a gente pode se basear nas estruturas do colégio, na sequência do material que a gente tem que utilizar. Então a gente pode ter insumos para fazer isso, mas de maneira explícita é muito importante fazer isso, né? Depois, a escolha dos métodos. A gente viu que o método adequado não tem tamanho único, né? Peça de roupa tamanho único não serve para ninguém, né? Não funciona. Como é que eu adequo? Então, primeiro, existem métodos mais adequados para alguns objetivos. Se eu quero saber se a pessoa memorizou, não dá para passar um trabalho em equipe. Se eu quero que ele crie alguma coisa, não dá para fazer uma prova de múltipla escolha. Então a gente tem que entender quais são os mais adequados. Mas mesmo assim, lembra lá do caso do livro, né, do Gigante Mais Elegante da Cidade. Eu posso ter o mesmo método ou uma mesma ferramenta e com pequenas dosagens modificar um pouquinho e atender um nível mais alto ou um nível mais baixo com a mesma ferramenta. Então a gente consegue fazer os ajustes adequados para aquilo que a gente precisa. Tá? Muito obrigado. Está aqui a lista das referências que a gente usou na apresentação. Elas também estão no documento escrito. E valeu pela presença. Esse semestre, essa disciplina, né, a gente encerra ela agora. Qualquer dúvida dessa ou de qualquer outras aulas, eu fico à disposição para atendê-los. Muitíssimo obrigado.